Muito bom dia, vamos dar início ao nosso calendário econômico semanal. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui acompanhando o que a gente tem para trabalhar essa semana, acompanhando essa programação aqui, e também para aqueles que vão ver a gente depois lá no YouTube. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí da nossa semana, o que a gente tem para trabalhar. Essa semana vai ser uma semana voltada especificamente somente para operações de earnings seasons, tá? Divulgação de balanços de empresas. A gente tem uma lista bem grande essa semana aí, com bastante operações interessantes para a gente trabalhar. E eu quero passar isso agora para vocês, antes da gente falar um pouquinho sobre mercado. Então, para essa semana, hoje, tá? Logo mais aí às 6 da tarde daqui de Londres e às 3 da tarde aí do Brasil, nós vamos estar falando sobre Johnson Johnson, American Express, a General Electric e também a Lockheed Martin, tá, pessoal? Então vamos ficar ligados. Temos aí empresas bastante interessantes para trabalharmos hoje na divulgação de balanço de earnings seasons. Amanhã nós vamos ter às 4 da tarde, horário de Brasília, Microsoft e Boeing, tá? Vamos também falar sobre essas duas outras empresas. Na quarta-feira temos um dia bastante interessante com grandes empresas aí como a Apple, a Tesla, Facebook, McDonald's e Mastercard fazendo também a divulgação de seus balanços, também às 3 horas da tarde aí do Brasil. E na quinta-feira vamos ter Visa, Chevron e Honeywell, tá? Também no mesmo horário. Somente amanhã nós vamos fazer um horário diferenciado, que vai ser às 4 da tarde e não às 3 horas da tarde, como a gente vem fazendo nos demais dias. Vamos falar um pouquinho de mercado, como é que está a situação aí, o que a gente está observando já. Bitcoin, quem está trabalhando com Bitcoin, tanto o Bitcoin quanto a Ethereum, tá? Bitcoin, depois de ter uma queda bem brusca aí, voltou a crescer, tá? Voltou a subir. Então, ainda se torna um atrativo, um ativo bastante interessante para ser trabalhado, né? E uma das ações que foi divulgado o balanço na semana passada e que está muito interessante é a questão da Netflix. Netflix está vindo numa queda muito alta e para quem está interessado em ganhar um troquinho, entrar com uma venda nela, se faz uma boa opção, tá, pessoal? Falar também um pouquinho aí sobre o presidente Biden, né? Na última sexta-feira, ele deu início aí ao segundo dia completo, né, do cargo dele na sexta-feira da semana passada e emitindo 2 ordens executivas aí para fornecer um alívio econômico em meio à pandemia do Covid-19, né? Uma voltada para a crise da fome, né, que enfrentará aí até 41 milhões de americanos e outro também para funcionários federais e contratados, né? Então, encabeçando aí o primeiro pedido, Biden pediu ao Departamento do Tesouro que ajudasse quase 8 milhões de americanos que ainda não receberam a primeira rodada de cheques de estímulos de março a obter esses pagamentos, entre outras coisas, permitindo-lhes reivindicar fundos online. Como parte das ações também feitas na sexta-feira, Biden revogou 3 ordens executivas do ex-presidente Donald Trump, que estabelecem restrições ao poder de negociação coletiva dos funcionários federais ao negociar seus contratos e restringiu outras proteções aos trabalhadores. O presidente Biden está tentando angariar apoio partidário aí para o seu grandioso plano de estímulo de 1,9 trilhões de dólares, né? Mas não há garantia ainda de que os republicanos vão assinar esse acordo. O momento desse pacote ele ainda permanece incrivelmente incerto. O secretário da imprensa da Casa Branca, Jim Psaki, disse na quarta-feira que era clara a preferência do presidente aprovar um projeto de lei bipartidário e que o seu governo não vai tirar nenhuma ferramenta da mesa. Durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que os democratas trabalhariam no alívio aí do coronavírus na próxima semana em comitês aí para estar completamente prontos para ir ao plenário. Quando a Câmara retornar à sessão na primeira semana de fevereiro.
Mas isso ainda tem poucas implicações para o Senado, onde uma liderança tênue entre os democratas tornará o apoio republicano muito mais crucial durante as negociações. O que a gente pode observar disso? Que além das medidas provisórias emitidas por ordem executiva e do pacote de resgate proposto de 1,9 trilhões de dólares, Biden também divulgou aí um vago pacote de recuperação que o fundador da Vital Media, Adam Crisafulli, observou na sexta-feira aí que poderia valer mais de 2 trilhões de dólares, né? Crisafulli espera que os democratas trabalhem para aprovar o pacote de resgate até março, na melhor das hipóteses, tá? Antes de voltar aí a atenção no final do ano para o pacote de recuperação que provavelmente incluiria aí jogadas em infraestrutura, a regulamentação de grandes tecnologias e aumento de impostos corporativos, tá? A citação crucial aí que foi feita é que o Congresso ele deveria terminar o trabalho aprovando rapidamente o plano de resgate americano em lei, mas o povo americano não pode se dar o luxo aí de esperar a ação do Congresso. Então, eles precisam de uma ajuda e precisam agora, foi o que disse aí a Casa Branca em comunicado oficial na sexta-feira, tá? Muitos estão por um fio, eles disseram. Eles precisam de ajuda e estamos empenhados aí em fazer tudo que pudermos para fornecer essa ajuda o mais rápido possível. Foi uma frase aí feita pelo comunicado da Casa Branca na sexta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado, como foi essa semana, né? A semana de ganhos aí, nossa primeiro trabalho aí de Earnings Systems, que começou no dia 15 de janeiro, né? Então, ao início da temporada de ganhos aí do quarto trimestre, né, com cerca aí de 13% do SP500, relatando resultados até sexta-feira passada agora, né? Mas até agora as empresas aí estão frustrando as expectativas por margens históricas, tá? No total, as empresas estão relatando lucros de 22,4% acima das estimativas, o que também está acima da média de 5 anos de 6,3% visto até a última sexta-feira. Se 22,4% for o percentual final para esse trimestre, será o segundo maior percentual de surpresa de ganhos relatado pelo índice desde que a FactSet começou a monitorar essa métrica em 2008, tá? A maioria das batidas até agora está sendo impulsionada aí pelos grandes brancos, como a JP Morgan e a Goldman Sachs, que relataram números explosivos aí na semana passada, né? Antes do início da temporada de lucros, com os grandes bancos, alguns observadores do mercado notaram que os analistas demoraram a fazer os seus ajustes aos lucros, apesar aí dos dados econômicos melhores do que o esperado. Os preços, eles ainda estão sendo revisados, né, para cima nas últimas 4 semanas, e os analistas ainda estão aumentando esse preço-alvo, né, um cenário inalterado aí de 3 meses atrás. O setor bancário estava entre um pequeno punhado de indústrias que viram revisões para cima nas estimativas de lucro. E à medida que entramos em uma das semanas mais movimentadas da temporada de lucro, os analistas também continuam a acreditar que a barreira para essas empresas ela está muito baixa. Vamos falar um pouquinho sobre a recuperação econômica mundial aí que se vê atrasada, né, pelos lançamentos lentos das vacinas, né? Então, o que a gente pode falar sobre isso é que a economia mundial está enfrentando aí um início de 2021 mais difícil do que o que era esperado, né? Pois as infecções por coronavírus elas aumentam e leva tempo, né, para implementar as vacinas. Embora aí o crescimento global ainda esteja em curso para se recuperar rapidamente da recessão do ano passado em algum ponto, pode levar aí mais tempo para explodir e não ser tão saudável quanto previsto anteriormente. O Banco Mundial já este mês reduziu a sua previsão aí para 4% em 2021 e o Fundo Monetário Internacional irá atualizar esta semana suas próprias perspectivas. Recessões de duplo mergulho agora são esperadas no Japão, na área do euro e também no Reino Unido, né? Já que as restrições para conter a disseminação do vírus são aplicadas. Casos recordes nos Estados Unidos estão se arrastando aí nos gastos e contratações do varejo, levando a nova administração do presidente Joe Biden a buscar um estímulo fiscal extra aí de 1,9 trilhões de dólares, que é o que nós já falamos agora há pouco. Apenas a China
conseguir uma recuperação em forma de V aí após conter a doença precocemente, né? Mas mesmo lá os consumidores permanecem cautelosos e Pequim se encontra aí parcialmente bloqueada. Os indicadores de alta frequência monitorados pela Bloomberg Economics apontam aí para um início de ano preocupante, com as economias avançadas começando com uma nota fraca e economias emergentes divergindo. Isso é um reflexo da dura realidade que, diante da ampla distribuição da vacina, em um retorno à normalidade e as perspectivas improváveis, né? Foi o que disse o economista-chefe da Bloomberg Economics. É uma visão dura aí que os formuladores de políticas públicas enfrentam depois aí de 12 trilhões de dólares em apoio fiscal e trilhões de impressões de dinheiro do Banco Central que não conseguiram cimentar uma recuperação. O pessoal da Federal Reserve se reúne essa semana para falar sobre isso. Falar um pouquinho aí, voltando para falar sobre semana de ações, que nós temos uma semana interessantíssima aí, né? Os futuros de ações aí misturados nessa manhã de segunda-feira, antes de uma semana movimentada, né, que vai incluir uma série de resultados de lucros corporativos, de dados econômicos, de reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto e o debate sobre a proposta de estímulo de 1,9 trilhões de dólares do governo Biden, né, os contratos no índice Dow Jones atrasaram e caíram aí ligeiramente no início do pregão. As ações de Merck, um componente da Dow, afundou aí depois que as empresas disse que descontinuaria seu programa de desenvolvimento de vacinas do Covid-19, após dados decepcionantes aí dos seus primeiros testes, né? Os futuros da SP500 também pouco mudaram. Então, as ações de tecnologia que lideraram os avanços na sessão pré-mercado e os contratos no Nasdaq tiveram um desempenho superior, aí, subindo cerca de 1%. E uma série de ações da Big Tech, incluindo a Apple, Microsoft, Facebook, devem divulgar seus resultados trimestrais até o final dessa semana, após um forte início de temporada de lucro das últimas semanas, né? Com muitas dessas ações de tecnologia tendo aí superado acentuadamente o mercado no ano passado, os investidores eles estão procurando ver se essas empresas esperem o seu crescimento e que seu crescimento se mantenha, né? Mesmo que a vacina permita aí que outras indústrias também se recuperem. A grande questão aí também, debate entre os investidores é em torno aí de quais temas seculares da tecnologia continuarão a ser praticados aí no campo no próximo ano, né? Nós temos aí uma temporada robusta de ganhos de tecnologia a todo vapor esta semana aí, com fortes resultados a bater e aumentar aí, adicionando o otimismo aí para as ações de tecnologia 2021. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre mercado para vocês, pessoal. Se saiu mais alguma notícia de última hora aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. De momento é isso, pessoal. Ninguém tem alguma dúvida, por favor? Já que ninguém tem dúvidas, eu vou encerrar o nosso webinário de hoje, novamente convidando vocês para estarem presentes aí à nossa divulgação de resultado hoje da Johnson Johnson, American Express, da General Electric e da Lockheed Martin. Para a gente falar mais tarde sobre isso, vai ser às 3 horas da tarde, horário de Brasília, tá?
para vocês estarem conosco. Desejo uma ótima semana. Para quem não sabe como é operar Earn Seasons, convido você a entrar em contato com o seu gerente de contas e se informar mais sobre essa temporada aí, bastante legal, tá bom, gente? Um beijo grande para vocês, se cuidem, uma ótima semana a todos.